Hora do Combate com o André Matheus, que o nosso tempo está corrido. Olá, bom dia amigos da Hora do Combate. Eu sou André Matheus e trago para você, através da TV Diário, tudo o que acontece no mundo das lutas. E trago também, todos os sábados, um homenageado. A Hora do Combate está ligada em tudo o que acontece, inclusive literatura. Isso mesmo, para os amantes do Karatê, foi lançada uma belíssima obra trazendo tudo sobre essa grande arte milenar. E eu fui bater um papo e conhecer um pouco mais sobre o trabalho do meu amigo, professor Carlos Cartacho. Confira aí. Hora do Combate hoje na Bienal, a 11ª Bienal Internacional do Livro aqui no Centro de Eventos do Estado do Ceará. E eu estou aqui com meu amigo Carlos Alberto Cartacho, que fez esse belíssimo livro. Vamos começar, aliás, você lançou 2, é o segundo. Vamos começar pelo mais novo, a sua mais nova cria, né? Karatê Do, a história de uma arte nipônica. Que livro, hein, professor? Realmente isso aí é uma realização de um sonho, né, que a gente começou há 10 anos, né, a rabiscar no papel, e a gente hoje fica feliz em ver essa obra concluída, né. É um trabalho que a gente está levando informação para muita gente, né, principalmente para aqueles que são professores que dão aula de karatê. Até de certo tempo a gente era carente nessa questão de informação acerca da nossa arte, que é o karatê. Então essa obra vai trazer informações que vai com certeza dar subsídio aos nossos professores aqui no Ceará, no Brasil e até, quem sabe, fora do Brasil. Professor, assim, antigamente não existia tantas obras como tem hoje sobre lutas, né? Eu queria que você contasse para o pessoal de casa como foi todo o estudo. Claro que você teve que traduzir muita coisa, a gente estava conversando e você disse que, André, nas entrevistas eu tive que levar um intérprete, que alguns deles não falavam português. Fala como foi que começou tudo isso, a questão de entrevistar essas pessoas, e até porque você começa nos primórdios, né, a arte marcial na Índia, né? Conta aí pra gente. Bom, primeiro a gente tem que coletar as informações, né? E para que essas informações se tornem verdadeiras, sejam fatos. E para que essa informação seja verdadeira, a gente tem que pegar desde o início, saber como tudo aconteceu, e a gente começa com a história das lutas onde começou na Índia, né? E daí a gente vem trazendo para a China, da China chegando em Okinawa e de Okinawa chegando no Japão, do Japão chegando no Brasil, na Europa e em outros lugares do mundo, né? Pode-se dizer que é uma enciclopédia, né? Porque mais de 800 folhas, eu já comecei a ler, eu recebi um presente seu, né? Você autografou um livro para mim. Assim, muito material aqui, você teve que pegar fora e também teve que entrevistar, porque entra no Ceará, o karatê entra no Ceará, e aqui a gente tem muitos representantes dessa arte, né? Graças a Deus, fui muito feliz quando busquei as informações, pessoas certas. Um dos capítulos importantes, que é a história do karatê do Ceará, é que nós não tínhamos nada de literatura. Então o que eu tinha que fazer é realmente buscar as entrevistas, pegar jornais antigos, revistas e procurar aqueles mestres que começaram, né? Uns já faleceram e, graças a Deus, muitos ainda estão vivos. Então eu fui atrás dessas pessoas e a gente conseguiu escrever essa história, né? Em relação o karatê mundial, né? Nós temos aqui o Christoph Pina, que é um professor, atleta, que foi 6 vezes campeão mundial, e numa oportunidade de um curso que ele veio aqui em Fortaleza em 2011, e eu tive o prazer de entrevistá-lo, assim como você falou, né? Tem uma amiga nossa, a Marcela, que fala francês, a gente levei ela lá e a gente conseguiu fazer essa entrevista e coletar grandes informações. Agora uma curiosidade, assim, quando você realmente viu que já tinha as informações suficientes para colocar no papel? Primeiro a gente vai buscar as respostas, né? Quer dizer, assim como eu tinha dúvida, muita gente tinha, e as respostas eu tive. Então eu disse, agora é hora de a gente botar no papel. E aí a gente começou, foi dando certo, a gente começou a escrever. Quando a gente escreve, cada coisa que você vai pesquisando, vai surgir novas ideias, né? E é por isso que o livro vai crescendo. Porque
a gente vai colocando mais ideias e uma coisa vai complementando a outra. Até porque chegou a ter 22 capítulos, é como se fosse 22 livros, num só. Ou seja, cada capítulo é independente, né? Eu procurei fazê-los interligando um ao outro, e quando eu falo de um capítulo, especificamente eu não entro em detalhes. O detalhe vai estar no capítulo seguinte ou no capítulo anterior, dependendo do capítulo que ele vai estar lendo. E você estava conversando comigo dizendo assim, André, aonde você abrir o livro você começa a ler, não é uma sequência, né? Então, assim, se você quer saber sobre os professores mundiais, é um capítulo, quando o Karatê chega no Ceará, você vai direto, né? Isso é bacana nesse livro que você botou, né? Bom, eu procurei escrever um livro onde a leitura ela fosse interessante. A gente sabe que principalmente história é um pouco enjoada de história, mas da forma que eu coloquei nesse livro, quando você lê uma página, você vai ter vontade de ler a seguinte, porque vai ter ela é interessante, tá vendo? Porque você quer ver o que vai acontecer na página seguinte. E como eu falei, os livros estão interligados, você pode começar a ler sobre a história dos katas, a história dos estilos, eu quero ler filosofia, então capítulo de filosofia, eu quero saber sobre legislação desportiva, você vai ler legislação desportiva, quer saber sobre os campeões mundiais, então você vai ler a história dos campeões mundiais, quer falar sobre a história da como iniciou as lutas, vai lá no capítulo da origem das lutas, e aí vai a história das organizações mundiais, nacionais, as organizações aqui do estado do Ceará, né, os grandes mestres japoneses, brasileiros, cearenses, então é uma infinidade de informações aí que com certeza não vai cansar de ler. As pessoas às vezes se assusta achando que nunca vai terminar de ler. Isso é que é interessante, porque você está terminando um, vai começar outro e você volta para aquele que você começou a ler novamente. Um livro bacana, é um livro assim, cheio de raridades, coisas que a gente não encontra, né? E muitas curiosidades. Vamos agora falar um pouco sobre o seu primeiro livro, que foi esse, Jogos de Combate, Atividades Recreativas e Psicomotoras, Teoria e Prática, que aí nada mais é do que ensinar de uma forma lúdica a criançada que pensa em ser um campeão, que pensa em entrar numa academia. Fala um pouquinho sobre esse teu primeiro livro. Bom, esse livro foi uma ideia assim, que eu tive, que já era uma proposta do Ministério da Educação, os PCNs, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, onde ele propõe que as lutas podem ser ensinadas nas escolas, certo? Através de jogos, não propriamente a luta em si, mas você pode adaptá-las e transformá-las em jogos, e você vai passar isso para os alunos. Então, como já tinha essa proposta do Ministério e não tinha nenhuma literatura ainda falando sobre isso, eu comecei a fazer. Comecei a fazer algumas experiências práticas, depois eu promovi alguns cursos, fui fazendo com meus alunos alguns jogos, e aí foi ficando interessante. E aí foi quando eu cheguei ao momento de agora dá para colocar isso no papel e fazer um livro. Eu queria que você deixasse seu telefone para quem quiser, que está assistindo a Hora do Combate, quiser adquirir tanto jogos de combate como o Karatê História de uma Arte Nipônica. Como é que faz o pessoal de casa adquirir o livro? Quem quiser adquirir o livro pode ser comigo mesmo, né, que é 8620-6069 ou 9989-9183, ou diretamente com a editora Vozes. Ela fica na Major Facundo, se não me engano é 720 o número. Eu sei que você ainda está curtindo esse, né? Mas já tem ideia para o próximo? Já. Pode soltar aqui pra gente? Já. Então, nós tivemos aqui um livro de jogos, né? Jogos de combate, agora nós tivemos um livro de história, e a minha ideia agora é fazer um livro com a parte prática mesmo do Karatê. Isso. Então, quer dizer, eles vão, inclusive já comecei a fazer, que a gente vai... O interessante é que escrever vira vício. Certo? E as ideias vão surgindo, né? Começou com jogos de combate, aí veio com a história do Karatê, e aí a gente vai pesquisando e a gente vai guardando algumas informações que naquele livro não cabe, certo? E a gente vai juntando, e o próximo livro vai ser para complementar esses dois, vai ser uma parte técnica do Karatê. Bacana, que agora ninguém mais me segura. Depois você vai fazer um de kata, depois faz um de técnico de comitê, depois faz a sua experiência. Agora o céu é o limite, hein, professor? Como eu falei, né? A gente fica viciado para escrever o livro, e as ideias vão surgindo, né? A gente começa a pensar, começa a rabiscar, e quem sabe vai vir o terceiro, vai vir o quarto, e aí a gente não sabe quando para, né? Como se faz nas artes marciais,
osso. E eu queria que você explicasse a questão do osso. Bem, quando eu cheguei aqui na Bienal, né, depois que ele autografou meu livro, e ele assinou, né, para o meu amigo, tal, e ele botou no final a assinatura e botou osso. OS1. Eu nunca tinha visto, fiquei curioso, né? Eu sempre conheci o osso como OSS. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa por que do OSU. Eu achei legal. Bom, deixa eu só fazer aqui uma introdução. Isso era uma das minhas perguntas que eu fazia e que eu não tinha resposta. Tá certo? Então, no capítulo 21, a gente explica bem direitinho como é que isso se procede. Uma das perguntas que se faziam sempre era isso aqui. Karatê se escreve com C ou se escreve com K? Tá certo? Tem um acento no O ou não tem um acento no O? É Karatê ou é Karatê Do? Então, essas perguntas eram feitas e a gente não tinha uma resposta realmente concreta para afirmar para quem nos perguntava, seja aluno, seja pai de aluno, ou seja os diretores de escola. Com relação ao osso, OSS, os, essa aí é escrita em português, tá certo? OSU, osso, é escrita em Romanji, que é a escrita literal quando foi a tradução do japonês para inglês na língua latina, foi escrito como osso. Bacana. E tem outras curiosidades que eu não vou contar, você tem que adquirir o livro. Questão do nome Shotokan, eu também aprendi no livro, né? Que depois o pessoal de casa que adquirir esse livro vai saber de onde vem a palavra Shotokan, do Karatê Shotokan. Eu fiquei aqui com o Carlos Alberto Cartacho, faixa preta, escritor, já está com 2 livros, e um quentinho aqui, Karatê Do, a história de uma arte nipônica. A Hora do Combate fica por aqui. Professor, muito obrigado. Suas considerações finais para o pessoal amante do Karatê. Bom, Depê, eu queria agradecer a você por essa oportunidade. A gente está divulgando nosso trabalho. A gente sabe que é necessário a mídia. Tá? Nós estamos aqui agora na Bienal. Tá? O livro está bem vendido aqui na Bienal. Tá? E agradecer aqui ao quem assiste, né, os admiradores do programa Hora do Combate. É um programa de grande audiência que vem levando as informações das artes marciais. E graças a Deus nós estamos aqui divulgando agora uma literatura para as artes marciais, não só para o Karatê. Para quem gosta das artes marciais é interessante. Então, muito obrigado a você e a todos da direção da TV Diário. Professor, parabéns mais uma vez por essa grande obra, com certeza um livro de cabeceira para os amantes da história do Karatê local, nacional e mundial. E eu estou adorando absorver esses conhecimentos com essa leitura. Obrigado pelo presente aí, o livro que você me deu. O nosso homenageado de hoje é o ator Chico Melo, que aparece aí dando seu total apoio ao nosso programa. O ator que nas horas vagas é árbitro de MMA. Parabéns aí ao Chico Melo, apoiando o esporte que mais cresce no mundo, o MMA. Se você ligou a TV agora e perdeu o meu bate-papo com o professor Cartacho sobre o seu livro, não tem problema. Em breve, esse programa estará disponível em nosso site, ahoradocombate.com.br. E se você tem alguma sugestão de matéria ou quer convidar a Hora do Combate para o seu evento, nos envie um e-mail através do contato@ahoradocombate.com.br. Até o próximo sábado com mais artes marciais, só aqui na TV Diária, é claro, comigo, André Matheus e a Hora do Combate. Tchau! A Hora do Combate. Oferecimento, primeiro round, a loja do campeão. Bom, o tempo da grande jogada de hoje terminou. Obrigado, André Matheus. Fique com o Jornal do Meio Dia. Grande abraço e até mais.